São 25 gols marcados em 6 partidas, onde o treinador diz que existe fome. Isso é consequência do trabalho deles. Trabalho, ambição, o querer não estar satisfeitos com o que têm. Esta equipa é mais ou menos a mesma, mais ou menos, de quando eu cheguei aqui. Não é? E portanto, como te disse, é fruto e consequência de trabalho duro, de disciplina, de organização, de ambição, de muita gente que trabalha dentro do clube, que vocês não sabem, não veem, porque nós é que estamos lá e que sabemos, mas são números, não é isso que nos dá títulos, e nós vivemos de títulos. Números, como te disse, é consequência, e nós temos uns objetivos muito claros, muito definidos, e é isso, para isso que nós trabalhamos diariamente. Depois esses dados que tu me dizes, é consequência de tudo aquilo que nós fazemos. Eu em nenhum jogo lhes disse temos que bater este recorde ou aquele, não. A única coisa que eu lhes peço é que cada um que entra dentro de campo dê o melhor de si. Olha a consequência aí, ó. A consequência é essa: melhor campanha e melhor ataque da história da fase de grupos da Libertadores. Colocou o Boca para trás, 18 pontos, com um saldo de 22 gols, 25 marcados. Rony e Rafael Veiga se tornaram artilheiros históricos do clube pela competição. Os dois cada um tem 14 gols marcados, né? É a primeira equipe brasileira a atingir a marca de 400 gols na Libertadores e vive a maior sequência invicta como visitante na história do torneio. São 18 jogos sem perder, com 13 vitórias e 5 empates. Por uma questão de justiça, era o Facinca que estava falando, só por isso, eu vou devolver a palavra a ele, claro, eu vou devolver a palavra a ele para falar o quanto que essa consequência embala esse Palmeiras. O Abel é sempre muito pé no chão, muito sereno, mas assim, é inegável que tá difícil de achar um outro time que se equivale nesse momento. Porque existe foco, existe um trabalho, existe, claro, também já uma confiança de elenco, uma forma de jogar futebol, uma escalação muito bem definida, tem um projeto, então o cenário é todo ele favorável. Mas é claro que, legal, primeira parte muito bem feita, né? Mas a gente sabe que se isso não se concretizar numa taça no fim do ano, tudo isso fica para uma boa teoria. Né? A prática tem que ser consumada. Claro que sim, claro que sim. É igual que a gente falava da invencibilidade do Atlético na Libertadores. Poxa, 18 jogos de invencibilidade linda, mas não bateu o campeão. Né? Então, a gente sabe que para você ter uma campanha que ela seja histórica, ela precisa terminar chancelada com o título. É normal. Brasil de 82, nossa, o time do fair play, time lindo, perdeu. Mas é histórico. É histórico, mas perdeu. Perdeu. Entendeu? Assim, desculpa falar, mas perdeu. Entendeu? Queira ou não, quem tá na história é a Itália, que foi lá, pragmática, bonitinha, acertada, como joga esse Abel. Né, que foi inteligente, mas que não era um time todo, você acabou de buscar 82 mesmo sem o título, né? Sim, eu acho que isso ficaria. Busca, fica, mas... Quem é mais lembrado, o Brasil de 82 ou a Itália de 82? Só que o... Quem é mais lembrado? Ambos têm seu peso. Então tem muito mérito nesse Brasil, que nem ganhou e é muito lembrado. Só que é o seguinte, só que esse Palmeiras do Abel, se ele não bate campeão agora, ele já bateu nos últimos 2 anos. Ele já tem 2 taças. Então, a era Abel não será esquecida. E esse plus, vamos colocar assim, dessa campanha... É diferente plus a mais? Plus a mais? O plus a mais, né? Como o professor hoje não pode, que o prof tá aí, tá? Então, o prof que falou aqui, Facinca, fala plus a mais que realça, que dá. Enfim, mas esse segredo todo, ele só está sendo agora cada vez potencializado porque esse Palmeiras do Abel já vem vencendo. O Atlético, com a sequência invicta, ainda não venceu justamente aquilo que ele tinha de objetivo, que era a Libertadores. Então, para ele ter uma campanha potencializada, precisa ganhar, como outras equipes também. Não adianta nada. A gente tem até o histórico recente, equipes que fizeram a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, com esse recorde hoje quebrado pelo Palmeiras, que não bateram campeões. Né, o Boca em 2015, teve tudo bem a história do gás e tal, o Santos em 2007, mas o Vasco em 2001, mas não bateram campeões. Então, para ter a chancela mais bonita... E tem a questão da expectativa, né? Exato, professor, é a questão da expectativa. Você vai alimentando o monstro, entendeu? Fala, prof. Eu fico pensando aqui... Eu fico pensando aqui como às vezes a gente é refém da nossa história, né? O Flamengo é um refém da sua história, né? Até hoje é um refém de 2019. O Palmeiras
ao contrário, esse trabalho, o Abel não era a primeira opção do Palmeiras. Sim. Era Miguel Ángel Ramírez. Sim. Então eu fico imaginando onde que o trenzinho da história teria levado a gente, eventualmente com o Miguel Ángel Ramírez, que eu e a Dani queríamos ver em um clube brasileiro. Lembra, Dani, a nossa campanha? E quando ele teve essa chance no Inter, deu em nada. Pois é. O certo é que o Palmeiras hoje está na fase da colheita. E o Abel tem muita razão em relação a isso. Eu comprei o livro dele lá da Força Mental. Aliás, um livro bem carinho, mas... A gente vai ajudar o próximo. Ele traz essa coisa, sabe? Ele traz essa coisa do mental. Que, em suma, hoje sobra ao Palmeiras toda a força mental, a tranquilidade que falta ao Flamengo, né? Exatamente. Sim. Esse é um bom ponto, né, capitão? É isso, né? Ele conseguiu embutir na mentalidade desses jogadores o quanto eles são capazes, né? É o que a gente falou um pouco do Hugo. Você tem confiança e qualidade, você acaba entregando dentro de campo tudo aquilo que se é esperado. Então, isso o Abel tem muito mérito, né? De construir esse elenco, de fazer esse elenco acreditar que é capaz de entregar na questão técnica também, né? Tudo aquilo que o seu treinador espera. E na parte mental também é um time muito confiante, né? E o Abel fala muito sobre isso. Né? O saber jogar uma Libertadores, o entendimento do jogo, a forma como você tem que se impor perante os seus adversários, seja dentro ou fora de casa. O Palmeiras é um time muito forte, né? Provou isso nas 2 últimas Libertadores, vem provando isso nessa também. É pior que a gente fala muito do grupo, dos adversários que vem enfrentando, mas o Palmeiras não escolhe adversários, né? Ele tem que entrar em campo e fazer o seu trabalho. E esse é um elenco muito forte, na questão técnica e mental também. O que o Abel fala também é questão de resultado, como o Facinca falou. A gente constrói uma história linda nessa Libertadores, mas o final vai nos mostrar, né, realmente a conquista de um objetivo. Então, você tem que chegar a uma final, você tem que ser campeão, mas quando você tem uma solidez de trabalho como o Palmeiras tem, esse caminho ele fica não mais fácil, né? Mas ele fica mais palpável. Sim. E eu acho que esse é um grande mérito desse Palmeiras. É um time que sabe do seu objetivo, sabe das dificuldades que vai enfrentar para conseguir mais um título da Libertadores, mas é um time totalmente preparado na questão mental e também na questão de entrega dentro de campo. Ô Pedro, a gente sempre fala aqui que não vai ter nenhum time que vai ser homogêneo, ninguém que vá ficar muito à frente um campeonato inteiro. Esse é um ano complicado, né? E para dar voz aos corneteiros que estão aqui também, para te passar a palavra, já tem mensagem chegando assim, o Petroleiro ontem tomou 7. Ninguém vai falar desse grupinho competitivo que pegou. Não tem como garantir que vai ser campeão agora. Concordo com tudo isso. O grupo dos outros também é acessível. Mas, Pedro, para te ouvir, eu acho o seguinte, o Flamengo poderia ter feito o Palmeiras fez o que podia fazer. Sim. O Palmeiras não fez a campanha histórica e não é dominante nas Américas por conta do grupo fraco. O grupo fraco também ajuda a fazer 8, ajuda a fazer 7. O grupo fraco talvez esteja no saldo de gols. Mas não é só por conta disso. Não é que o Palmeiras é um time muito do mar romeno ali, chegou lá também, né? Pegou a baba do boi cansado. Não. O Palmeiras pegou a baba do boi cansado e por ser sólido, imponente, dominante no continente, maduro, muito bem mentalmente para construir o resultado. Por isso, ele aproveita esse grupo e atropela. O Flamengo pegou a baba do boi cansado Pedro, e não consegue jogar. É isso. São situações distintas. Mas fala, prof, você chamou aí? Não, só para embasar teu raciocínio. O grupo do Atlético Paranaense tem um clube venezuelano e um boliviano. Pois é. Exatamente. E o Atlético Paranaense tomou 5 do boliviano. É uma pena. E vai se classificar na última rodada só porque o grupo é fraco. Senão não teria essa mangaba que vai ter agora. E o ano passado o Palmeiras pegou o grupo da morte. Você torna seu grupo fraco? Eu acho que isso, a gente vale pontuar um debate legal quando a gente precisa, talvez, frear algumas coisas aceleradas. Mas, tem o Petroleiro, vale. Agora, eu não caio nessa, Dani, com todo respeito, que é claro, você não precisa me dizer. O amigo que mandou essa mensagem, ele não torce para o Palmeiras e ele não está preocupado com a análise do trabalho do Abel. Ele está só querendo diminuir o rival dele. Então, assim, a gente não pode cair para esse lado. O trabalho do Abel é muito bom. Quando chega lá, a gente trouxe aqui os colegas lá do F90 da Argentina, qual adversário a ser batido? Palmeiras. Quem você não quer pegar no sorteio? Palmeiras. Não é porque o Palmeiras ganhou de 7 ou porque o Palmeiras pegou o Petroleiro ou o Tátira. É porque o Palmeiras é bicampeão da América. O Palmeiras não dá mole para ninguém. O Palmeiras entra em campo contra o Tátira no Allianz ontem. Faz 2-0, escolhe quando respira.
toma um gol, faz mais 2, escolhe com legítimo. O Palmeiras é soberano, o Palmeiras é sólido em campo. O Palmeiras não é um catadão achado que deu sorte por causa do grupo. São duas coisas distintas. O Palmeiras faz a campanha histórica que faz porque vive um baita momento pelas mãos do Abel. A campanha histórica também ocorre, um número de gols exagerado, não um número de vitórias, porque tem muito time baba no grupo. Isso eu porque concordo. ele mostrou Só como é que tem que fazer. E uma coisa não anula a outra. Isso. Tem um monte de jogo baba que o time não consegue jogar. Você tem que pegar um time baba e ganhar de 10. E você mostrar que você... Quando você sofre com a baba, aí você tem problema. Fala, pera um pouquinho. Se eu pego a baba e eu ganho de 2-1, de 1-0, alguma coisa está errada. Não, meu goleiro toma o frango, eu tomo bola nas costas, o meu zagueiro exatamente. não tá atento. Pera um pouquinho. Agora, eu coisa. peguei a baba e enfiei 10, ótimo. É isso que tem que fazer. O futebol é assim. Deixa eu levantar um outro ponto aqui para você, Facinca. O Menino vai substituir o Danilo, agora convocado para a seleção brasileira. Vai ficar... ótimo. O Atuesta também vai para a seleção da Colômbia, né? O meu ponto é, ótimo ele também. já seria o substituto natural ou ele vai substituir porque o Atuesta vai estar na seleção colombiana? Porque ele está ganhando a posição. De acordo. E foi escalado ontem porque faz 3 jogos que ele está bem, que é isso que a gente cobrava dele aqui. Sim. Talvez aqui nesse programa ninguém mais defendeu e, ao mesmo tempo, também ninguém mais apontou o dedo numa ferida do Gabriel Menino quando ele precisou, né? Porque talento tem, bola tem, versátil, tem personalidade, enfim, sou fã do futebol dele. Mas quando fez besteira, e nesse ano fez, principalmente na história do Mundial, que ele perdeu a vaga para ele mesmo, é bom que se diga a verdade, não foi que o Abel não gostava do Gabriel Menino, não. Ele perdeu a vaga para ele mesmo. Ele sai de titular da decisão da Libertadores em 2020 para ser protagonista na campanha. Protagonista de campanha, um jogo histórico contra o River Plate para ser 6ª opção. Ele se colocou nessa condição. Ele, Gabriel Menino, que é um cara que, diferente de outros jogadores, tem estrutura, tem uma boa família, tem pessoas que sempre o orientam. Ele é um cara que vem de uma... E tem uma base, sabe quando o jogador tem uma base? Então, não é desculpa. Que o apoia mentalmente. Tem várias coisas. Então, ele se perdeu. E aí vai no Mundial, que quem faz? Palmeiras campeão, ele lá, curte o Chelsea. Não, pera um pouquinho, tá errado. Gabriel, dá uma segurada. Aí, merecidamente, você sai um pouco de cena. Para você esfriar a sua cabeça, como a gente falava aquele dia no programa. Sai de cena, calma, né? Respira um pouco. Ficou feio, não foi legal. Agora recupera. Entende o erro, bola, né? entende. Agora, recupera, porque com ele é um clique, Dani. Esse menino é só um clique para ele voltar a jogar bola. O cara, quando é talentoso... É igual quando a gente está no Palmeiras, esses meninos bem trabalhados, com um clique, esses moleques jogam bola. Eles são muito bons, são muito acima da média, claro. O menino parece que reagiu diferente ao estímulo do que o Patrick, né? Exatamente. Então, assim, ganhou na bola e o Palmeiras ganha 2 funções. Ganha um cara para ajudar o Marcos novamente pela direita, ou o Mike. Ele ganha um cara por dentro para ser um suporte ao Zé Rafael. Ganha na qualidade de bola. Claro, não tem a movimentação do Danilo de pegada. Tira aquela corda no pescoço, né? E não posso ficar sem o Danilo. Exatamente, mas assim, ganha um cara que é forte fisicamente, que é tático. Então, hoje não é um titular, mas pode ser um baita reserva à altura. E se ele se colocar na cabeça que tudo bem, eu sou um 12º jogador e entender a posição dele, ele vai continuar com o futuro dele, com o mercado dele. Até claro que sim. Porque o capitão, para te demérito. ouvir também, e vou lá no prof na sequência que eu acho que ele chamou, mas só para te ouvir nessa conversa, substituir o Danilo à altura, ultimamente, tem sido uma coisa muito difícil, né? Mas são jogos importantes, assim. É Santos na Vila, é Galo, é a hora dele mostrar que pode se firmar. Para substituir o Danilo não é fácil, né, Dani? Não. Pelo que ele vem apresentando, missão difícil não só para o menino, mas para qualquer outro jogador, no momento. Mas é como o Facinca falou, né? Existiu uma recuperação aí de um jogador que poderia estar perdido, né? Que você poderia ter um outro destino, enfim. Mas é um cara que tem muita qualidade. Um jogador que consegue te entregar em várias posições, que tem uma versatilidade muito grande, as movimentações interessantes. É um jogador, apesar de jovem, mas que de conquistas, então você cria uma casca também, e que soube ser corrigido, né? Soube ser conduzido durante o dia a dia. Aceitou. Né? Cometeu um erro, que isso não cairia bem em nenhum grupo, né? Demorou um pouquinho, mas aceitou. É isso, mas aí você tem a correção. Demora um pouco mais para aceitar, Dani, demora um pouquinho mais para voltar também, né? Mas aí teve um cuidado especial com um jogador que tem muito talento. E ele pode sim não eu tô olhando pro capitão. suprir a ausência do Danilo 100%, porque o Danilo é um jogador muito especial, mas o menino também tem muita qualidade. Fala, prof, você tinha chamado daí? Não, acho que é inevitável a comparação com o Patrick de Paula, né?
Até pelos dois terem surgido juntos e antes do Danilo. Enfim, eu vejo o Gabriel Menino como um Patrick de Paula que teve uma segunda chance e a aproveitou. Não sei se o Abel deu a mesma chance, acho até que não deu para o Patrick, e ele deve ter lá os motivos dele. Mas o fato é que o Gabriel Menino tem uma retomada aí, né? Uma retomada clara. Ele é um jogador... A gente só precisa de uma retomada. Olha como é mais legal você saber o que você precisa retomar, né? O futebol desse menino é acima de qualquer questionamento. A gente sabe o que ele pode fazer. E tem ainda essa questão da polivalência também. É um jogador que pode e deve ser utilizado em outras posições. Aquela versatilidade que anda meio esquecida, né? Que o Tite até o chamou para lateral. Isso também precisa ser recuperado. Então, o Palmeiras hoje só tem solução, viu, Dani? O Palmeiras não tem problemas. Se tem um paraíso na terra no futebol brasileiro, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nesse momento, sim. E isso pode ser bom, sabe para quem? Isso pode ser bom para o Navarro. Não sei se dá para fazer essa comparação, não sei se já dá para a gente falar dessa maneira, mas assim, o Rony usou a Libertadores em determinado momento muito a favor dele para desabrochar aquele futebol e se tornar uma peça importante. O Navarro não deixa nenhum gol ontem em campo, mas ele tem uma participação importante. Só para a gente dar uma olhada aí, ó, Facica, para te ouvir também, sobre essa comparação e esses números, né? A gente está vendo ali Libertadores e outros torneios, como cada um se comporta, e o minuto para participação em gol do Rony na Libertadores uma partida ali, o Navarro está com um tempo ainda menor do que o dele, e aí, nesse momento, eu acho que a gente tem que levar em conta quem é o adversário que está do outro lado, sim, não para desmerecer o Navarro, mas para entender essa numeração. E aí a gente está vendo em relação aos outros torneios também, o quanto esses dois jogadores parecem afinar e aparecer mais nessa competição. Você acha que pode ser um caminho para o Navarro? Ele tem que agora diminuir essa distância que ele tem dos jogos maiores, só isso. Porque o adversário pequeno é bom para você cacetar gol. Nessa hora a gente tem que analisar o adversário, né? Sim, você vai lá, um gol atrás do outro, começa a sacudir a rede e, logicamente, isso te traz confiança. Agora, você precisa também fazer com que essa confiança se torne uma inteligência de movimentação, de performance para jogos maiores, até de personalidade. Ontem ele foi muito bem. O Tati está mais fraco, legal, não tem problema nenhum. Mas, assim, começa a trabalhar e começa a entender o que você precisa fazer num jogo de maior porte, com uma defesa melhor, com um zagueiro que vai te dar menos espaço, com um volante que vai te dar uma possibilidade também menor de circulação naquela região intermediária. Qual que é o movimento que eu tenho que fazer? Trabalhar fundamentos. O Navarro é um jogador que precisa melhorar o fundamento. Domínio de bola, cabeceio em alguns momentos, até a própria finalização. Você melhorando fundamentos... E aí, obviamente, alinhando com a movimentação, você num espaço curto vai ter, talvez, uma chance menor para você errar, né? Então, tô bloqueado, tem um time mais forte. Se eu tiver um domínio de bola melhor, não espanar, não dar uma canelada, não dar um cabeceio errado, já acertar aquele pivô para o cara que tá... Você já conseguiu sair da jogada, então você já ganha um recurso. Então, é a melhoria... Nesse tempo curto também que treinos as equipes têm hoje, infelizmente, para executar, mas para você também garantir aquilo que talvez possa ser um diferencial, a qualidade técnica. Hoje eu sinto muita falta no brasileiro, no futebol brasileiro, também na melhoria de fundamentos, de passe, de cabeceio, de domínio de bola, coisas simples, mas que para um jogo que hoje é muito coletivo, que é muito físico, que é muito forte, esse tipo de recurso é o diferencial. Do ponto de vista de evolução e de individual, o Navarro, para mim, é a melhor notícia do Palmeiras na Libertadores, na fase de grupos. Olha. O Navarro, ele chega no final do ano, vindo do Botafogo, da Série B. Desculpa, no momento que todo mundo queria saber quem ia ser o grande camisa 9, qual vai ser o camisa 9, a Leila vai contratar o camisa 9, não tinha esse camisa 9. Você chega com o Navarro para compor elenco. Aí não chega o camisa 9, o Navarro começa a ser usado em jogos que você não tem que depositar toda aquela expectativa. Não, claro que não. Já busca, sonho pela camisa 9 do garoto. Ele sentiu. Passou jogos e jogos sem fazer gol. Aí ficou aquela coisa, tem tamanho para jogar no Palmeiras? Aquelas perguntas. Será que vai vingar? Será que foi uma aposta errada? No primeiro jogo da Libertadores já tira aquilo. Vai tirando peso, vai participando, vai fazendo gol. O adversário é fraco, mas vai fazendo gol. Tem gente que tem chance no Paulista, no Carioca e não faz gol contra time menor. E vai fazendo gol, vai ganhando confiança. Ontem ele joga muito bem. Ele serve o Dudu no lance, o Dudu cruza com um gol, ele sofre um pênalti no outro, ele participa. Então, o Navarro que entra na Libertadores questionado e o Navarro que sai para a sequência da temporada e para o mata-mata como opção, ele não é resolução, ele não é o camisa 9 dos sonhos, ele não é isso.
Tem que entender qual o tamanho que ele foi contratado. O tamanho que ele foi contratado. O Navarro que entra na Libertadores na fase de grupos. O Navarro que sai da fase de grupos para o mata-mata, para a sequência da temporada, é uma ótima notícia. Você não pode querer que o Navarro seja hoje o Gabriel Barbosa, o Pedro, o Hulk. Diferente. Entendeu? Você tem que entender por que você contratou, o que você espera dele. Pô, achei ótimo, ótimo. O Abel ganhou um cara ali, porque vai rodar bastante a temporada. A gente sabe como é que vai ser. Diferente, por exemplo, do Jorge, que não se aproveita na Libertadores com mais fraco, no Brasileiro com mais fraco, no Brasileiro com mais forte. E que chega com uma outra expectativa. Isso. Chega com uma outra dele era expectativa. bem mais qualidade, né? né? Expectativa Enfim, o jogador que entregou mais. Você não achou ele bem no final de semana, não? O Jorge? Eu gostei dele contra o Juventude. Eu gostei um Acho que pouquinho. foi melhor do que nas partidas anteriores, ainda né? tem Mas aquele ranço ainda. que ele não entrega antes. Mas aí você pega o recorte de ontem. Sim, eu entendo. De novo. Ontem era o jogo para aparecer. E aí o Vanderlan entra, de novo, participa ativamente de jogar. Zagueiro como o Palmeiras está buscando, mais um volante, uma peça para a vaga do Jailson, até um finalizador mais agudo, não como o Merentiel, mas um cara mais de área. Vai, o Palmeiras vai atrás dessas 3 peças. Porém, o que tem dentro hoje, aliás, se bobear, essa peça aí, né? Esse 9 aí vai começar a partir de julho a jogar bola. Eu quero fazer essa pergunta já. Eu só quero ouvir pra gente não perder o gancho aqui Fala pro esporte. É um tal de... Começa com E, né? O garotinho lá, né, professor? Não, prof, eu quero ir aí porque eu quero que você me diga sobre essa questão de se firmar ou não pro Navarro. Mas antes eu tenho uma observação que eu acho que o capitão deve ter reparado também, que é uma coisa muito do campo ali, né? Tem os 2 pênaltis e ele pede pra bater. Fala, opa, deixa aqui, o Scarpa fala. Deixa aqui. Deixa aqui comigo. Agora não. E o Abel dá o recado, né? Não faça isso. Existe uma ordem, uma hierarquia. Mas eu não vejo um problema dele tentar. Eu acho que ele pode tentar, né? Até porque o jogador ele se sente bem, né? Confiante para bater a penalidade, isso faz diferença também. E você ter sofrido, né? Então tem essa sensação de que você está pronto para a penalidade. Mas aí vem a ordem do dia a dia, né? Do banco, do cara que está pronto para fazer, do primeiro cobrador. Isso é definido, né? Isso é uma questão definida no vestiário, no dia a dia de treinamento. O Scarpa bate muito bem, aí prova disso foram as penalidades que ele cobrou, né? Então, 2 opções diferentes. Uma ele bate no chão, outra ele busca a batida mais alta. E isso é comando, né, Dani? Então, assim, como você colocou, o atleta, ele tem direito de pedir, né? Eu posso bater, estou me sentindo bem, mas a partir do momento que vem a ordem do banco, né? E que você tem ali uma hierarquia para ser seguida, e o Scarpa nesse jogo, né? Como foi mostrado aí, era o primeiro cobrador, e ficou em ótimas mãos, assim. Eu acho que a confiança é bacana. O jogador, como o Facinca falou, teve uma boa atuação, não fez gols, mas teve uma boa atuação, teve confiança também para chamar uma penalidade, bater uma penalidade. Mas aí também respeitar o companheiro que está melhor preparado. Não entende a tentativa? Não cria um clima não cria clima. Não cria. Se ela é bem aceita, né? Se o cara pede, se o atleta pede, o outro fala, não, eu sou o cobrador, eu vou bater, e aí isso fica por isso mesmo, é duro quando tem uma discussão com relação a isso, né? E eu acho que isso é muito sadio, assim. Porque se você tem um cobrador oficial, como o Scarpa é o principal, é o cara que deve bater o pênalti no 0-0, né, num pênalti decisivo, como também o pênalti que faz o 4º ou 5º gol, né? Então você tem que dar a mesma importância, porque o cara está pronto para bater na hora mais importante, como na hora também de sacramentar um placar. E isso deve ser seguido. É lógico que parte do atleta. A gente viu um episódio disso na Champions, né? Que o Benzema, ele pergunta para o Rodrigo se o Rodrigo quer bater, entendendo que o Rodrigo vivia um momento mágico ali, né? Que o Rodrigo dificilmente iria perder. Mas aí o Rodrigo entende quem é o cobrador oficial e aí, né, passa para o Benzema essa responsabilidade. Benzema, que ele já tem o lugar dele estabelecido. Sim, eu falo ainda tem uma ascensão ali para fazer. Eu falo né? a importância, né, do cobrador, assim. O Rodrigo viveu um grande momento, mas o cobrador oficial é o Benzema. E aí o Navarro, para completar, ele tem o direito de solicitar. Eu acho também. Ele tem o direito, ele pode pedir para um companheiro para bater, porque ele se sente bem para fazer. E ele sabe que é importante para ele fazer o gol de pênalti. Mas aí vem uma ordem, né, do Abel de que o Scarpa é o cobrador oficial. Isso foi muito bem aceito. Isso mostra também uma força e uma boa gestão de elenco. Fala, Facinca, que assim, eu tenho pênalti não é aquele momento em que... Nossa, é esculhambação do futebol. Ah, deixa eu bater, não, bate eu. Você vai pelar de amigo? Não, sou eu, Você tá 5-0, você tá precisando dar uma moral ali pra alguém?
não. Eu entendo. Até você vai e fala, Eu acho que o segundo ele podia... Não sei, pode ser inocência minha, mas eu acho que o segundo ele podia ter falado, tá, toma, vai, bate aí. Mas É, mas é o Mas que e eu o tanto falo, que mas você existe precisa um mental tão grande, é o que eu falo. O Palmeiras não tá num momento assim exatamente isso. sabe, tão cavalo sério, selado, né? Colocou ali, corre, vai, né? Pé na tábua tão grande, hein? Ainda mais em Libertadores, que a margem para qualquer tipo de vírgula errada é zero. Então, mesmo o pênalti que pode ser infantil... O Wesley que o diga, né? Exatamente, professor. Então, assim, o pênalti que pode parecer mais infantil é tratado como final de Copa do Mundo. Sério, né? Não. Vai lá e faz o gol, acabou. Sério, faz correto. 4, 5, porque é o que o Abel tratou o Deportivo Táchira. Ele mostra que, diante do adversário mais fraco, independentemente da fragilidade dele, da sua superioridade, como ele colocou na coletiva, ganhamos porque fomos melhores e somos melhores que esses caras, é verdade, eu não falo nenhum tipo de mentira, você tem que tratar o adversário com o máximo respeito. O respeito é ganha dele como se deve ganhar, ou seja, jogando sério, indo pra cima e enfiando um monte de gol. Deixa eu tocar essa bola lá no prof que ele tá querendo falar, Fábio. eu quero te ouvir sobre isso, prof. Agora eu já vou te deixar uma outra questão aqui pra gente pensar e debater. Estamos elogiando o Navarro, estamos falando do crescimento dele, em determinado momento não tinha o 9 e ele chega ainda que não sendo o nome esperado, como esperança. Aí o Rony se firma na posição, aí agora tem o Endrick, aí tem o Merentiel que já foi contratado. Você vê uma possibilidade dele de agarrar uma vaga ali desse meio do ano pra frente? E fala do pênalti também, fica à vontade, prof. Sobre o pênalti, o Fábio Luciano fica à vontade para discordar de mim, mas eu prefiro jogar num time que tem mais gente querendo bater do que naqueles times que não aparece ninguém. Exatamente. É que quando Ainda precisou mais em aparecer, cobrança jogaram a bola alternada, pro hein, Fábio, Fábio? né, prof? Quando precisou, jogaram a bomba pro Fábio, pro Índio. Eu lembro. Passei por Pro isso. Índio, exatamente. É. Exatamente, é complicado. Essa é uma situação complicada. Sobre o Navarro, para mim, o Navarro é claramente o nome para o futuro do Palmeiras. É um jogador já, ele ainda não é experiente, claro, mas, poxa vida, ele se destacou numa Série B. É um dos campeonatos mais difíceis de se disputar. Ele não era o camisa 9 dos sonhos para completar o Dream Team. Naquele momento ele viria para aquele lugar que era do Luiz Adriano, né? No time ideal do Palmeiras antes de achar esse jeito de jogar. Então ele não é um jogador com esse peso ainda. Mas eu acho que de todos que o Palmeiras tem, era aquele em que eu apostaria mais. E me preocupa o fato do Palmeiras estar trazendo outros jogadores que também não são esse cara dos sonhos, porque isso pode dar processo em relação ao Navarro. Tá aí essa bela Libertadores que ele está fazendo, que aí eu acho um exagero ainda comparar com a do Rony. Primeiro que o Rony tinha um aspecto mais de contestação. Não era de não maturação, mas mais de contestação. E segundo isso, a favor do Rony, ele já tem uma Libertadores para chamar de dele. Sim, 2. O Navarro, por mais que ele faça nessa Libertadores, ele não vai ser o cara da Libertadores. Tem muito Veiga na frente, tem muito Dudu na frente. A não ser que ele entre numa final e decida um gol como o Daverson. Aí ele pode também Mas se o Daverson tornar... foi o cara da Libertadores? Não, foi nem assim. Até aí o Daverson Breno ganhou Lopes fez isso também. Isso, exatamente. Ele vai ganhar uma chancela de simbolismo, vai ganhar um carinho especial, mas se você pega o contexto de uma análise muito mais fria, é lógico que você vai pegar a Libertadores 2020 em cima do que foi o Danilo, do que foi o Everton. Lógico. Muita gente na frente, apesar do gol. O Rony veio de um destaque, não de uma Série B, né? O Rony veio de um destaque de um time que disputava título continental e vinha muito bem. Ele teve um crescimento dentro de um cenário de futebol. Seria a ideia do Navarro, e o Rony ocupa um espaço porque tinha um vácuo ali no Palmeiras. Hoje não tem esse vácuo. O Navarro chega muito mais para complementar. Tem muita gente que assume a bronca ali já. Sim. Ó, deixa eu tocar num outro ponto aqui, E que tem é uma uma coisa contestação interessante. técnica, fala, né? prof, antes de eu virar. Em cima do Rony sempre teve, e ainda tem um pouco, de contestação técnica. Eu acho que tem bastante. Daquela coisa do nunca critiquei, do cara que tenta fazer com a cabeça o que podia fazer com o pé. O palmeirense tem isso, né? O palmeirense se sente meio dividido, porque o cara é cumpridor, mas se tem uma dúvida técnica sobre o Rony. Não é a questão do Navarro. O Navarro, para mim, é uma questão de tempo. Ele pode não se tornar esse super centroavante que falam, mas dentro do que o Palmeiras tem, ele é hoje uma boa opção e continua sendo melhor, inclusive em relação a essas que estão chegando.
É um bom ponto. Deixa eu só entrar no Scarpa aqui também, porque teve uma entrevista, o Abel perguntado sobre isso, e o Scarpa também fala desse assunto. E me parece um processo muito honesto, né? A gente já falou disso aqui em outros momentos. Tudo bem, a renovação ainda não ter saído, e eles explicam mais uma vez o motivo disso. Primeiro, Scarpa, parabéns pelos 3 gols, o jogo espetacular que você fez. Você tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano, no meio do ano já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com outra equipe. Eu gostaria de saber de você em que pé está a sua negociação com o Palmeiras e se você será ou não o jogador do clube em 2023. É um assunto que tem sido resolvido, né, entre Scarpinha e a diretoria. Eu acredito que vai dar tudo certo aí no final. Dá tudo certo, acho que todas as partes se entenderem. Já vos disse que há 4 partes que se têm que entender para se for uma negociação, não é? Boa, tá aí, ó, a declaração, mais uma vez, né, Pedro, ela tira muito qualquer clima de animosidade que pudesse ter em relação a isso. Agora, eu acho também que tem uma coisa, só pra gente fazer aqui o outro lado. Eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que vou ficar, o que também quer dizer que ele, aos 28 para 29 anos, não recebeu a proposta da Europa que ele gostaria de ter tido. É o que a gente conversava essa semana, né? A gente não ouviu da boca dele ontem que ele queria muito ir pra Europa e não recebeu a proposta. A gente tá fazendo uma interpretação aqui. Eu acho que só o fato de não darem um peso maior do que é nessa coletiva, um fala, outro fala, não fica uma coisa ali, sabe? Aquela zona meio cinzenta, será que é para falar? Será que é um assunto bom de falar? Acabamos de ganhar, acabou de ser escolhido melhor em campo, hat-trick, tudo mais. Então, assim, eu acho que é muito menos problemático se tiver uma proposta da Europa, a gente falou isso aqui essa semana, Sim. Se tiver uma proposta da Europa em algum momento, for um sonho dele, para virar e falar, não é que exatamente eu vou jogar no Liverpool, no City, no Real, no Barcelona, mas eu tenho uma vontade de fazer uma vida lá, então com todo respeito, todo carinho, o ciclo se encerrou, dá para ir? A conversa vai ser nesse sentido. Não chegou a Europa, vamos renovar com o Palmeiras? Também não é, nossa, não chegou a Europa para o Scarpa, hein? Não é jogador para isso, hein? Não tem nível. Não, eu acho que tá tudo muito tranquilo ali, tá longe de ser uma celeuma, essa negociação, entendeu? Acho que não tem muito essa coisa de não chegou a proposta, Facinca, não tem bola para a Europa. É uma coisa muito... O ambiente é tão bom, né? Parece uma negociação que gera muito mais ansiedade de quem está do lado de cá do que quem está do lado de lá. De repente, se fosse um outro clube, que momentos teria viraria uma pressão gigantesca, mas o ambiente do Palmeiras é tão bom, né? É tão leve, os resultados, enfim, o comando dia a dia, que acaba se tornando até uma coletiva, um jogador importante para o Palmeiras, que ontem foi mais importante ainda pela atuação que teve pelos gols, e uma situação de negociação que acaba sendo pesada para o clube, enfim, para o atleta, acaba se tornando algo leve. O torcedor do Palmeiras torce para que se renove, né, Dani? Porque ele é um jogador que não tem titularidade garantida, mas os momentos que está em campo entrega demais, retomou confiança, né? Um cara que tem uma qualidade técnica diferenciada, que faz muito bem para esse mecanismo que é o Palmeiras, funciona também em posições diferentes. Jogador versátil, interessado, fala pouco, né? O Scarpa é um cara que fala muito pouco, mas que entrega muito dentro de campo. E o torcedor do Palmeiras fica ansioso. É isso, sempre. Eu só tenho uma questão impopular na minha cabeça em cima disso que o capitão coloca aqui. Eu acho ele um jogador muito importante. Ele acaba ganhando essa coisa do coringa, né? De cada hora num canto, cada hora num lugar. Sabia? Então, esse é o meu ponto. Será que se ele tivesse conseguido efetivamente essa titularidade, né? Como tem o Veiga, como tem o Gustavo Gomes, como tem o Danilo, ele teria essa vontade que ele tem tão grande de ir para a Europa? Porque quando foi, para fazer um paralelo, quando foi o Pedro no Flamengo, tem que ir embora, não é titular, porque não sei o quê, porque não vai jogar Pelo nunca. É o Scarpa não merecia esse status? Mas ele é titular. Mas absoluto? Não é. Eu acho. A importância de Sabe o que eu acho? De ver, acho que não. Sabe por quê, Fabio? Quando você escala... Você de Palmeiras... A bola de segurança do Palmeiras, quando o Abel vai escalar num jogo pesado, ele vai colocar Zé, Danilo, Veiga, Dudu, Scarpa e Rony. Um jogo pesado. Não, mas não é um quantas titular... vezes ele já saiu? Mas é que tá. Mas é jogo grande, o jogo pesado... que ele vai entregar. Eu vou fazer outra pergunta rapidinho. Quantos jogos pesados ele não jogou pra gente falar que ele é reserva? Sim. A dinâmica é outra. Eu vou fazer uma busca.